Olá, amigos. 22 de dezembro de 2015, Legítima Defesa em Foco. A pauta de trabalhos no Congresso Nacional, especialmente Câmara dos Deputados, mostra para hoje sessão apenas de debates e nada mostra para amanhã, o que indica claramente que nada se fará mais em termos deliberativos na Câmara dos Deputados, havendo notícias de que o recesso será o recesso habitual, normal, dentro da crise política que vivemos. Rousseff vai continuar a sangrar, ameaçado pelo impeachment. Cunha vai continuar cuidando do seu próprio umbigo, ameaçado de perder o cargo na Câmara dos Deputados. As denúncias contra Renan Calheiros, contra figurões de alto coturno desse terrível poder que inferniza o país e atinge todos os partidos políticos sem exceção, incluindo mesmo a oposição. Mas não temos, portanto, perspectivas de que nada negativo, nada prejudicial seja votado em termos da nossa luta, do nosso combate pela preservação do direito das pessoas de bem à legítima defesa e as tradições das armas e da caça sustentável aconteça nesses dias, portanto. Mas ficaremos vigilantes. Este programa gravamos como sendo o último do ano, também faremos o recesso, mas permaneceremos vigilantes e a qualquer momento poderemos alertá-lo, chamar sua atenção e dar um brado de alerta se for necessário. 4 frentes de combate, 4 frentes de batalha nos esperam no próximo ano. Algumas delas apareceram recentemente. A primeira, evidentemente, é a continuidade do processo do projeto de lei 3.722 de 2012, que agora se transformou no substitutivo laudível, tantas vezes já comentado aqui, com muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas algumas coisas positivas também, que temos de tratar de preservar, pressionando os parlamentares nesse sentido e pressionando para que a matéria seja pautada para a votação. Percebam bem, devem ter entendido muito bem isso, que existe uma certa ditadura de minoria na Câmara dos Deputados e no Senado. É a minoria da chamada liderança, do chamado colégio de líderes, que determina aquilo que entra ou não em pauta para discussão e votação. Vejam o que aconteceu com relação à questão da formação da comissão que avaliará na Câmara dos Deputados, ou que avaliaria na Câmara dos Deputados, o processo de impeachment de Rousseff. O Supremo derrubou a decisão da Câmara de uma votação aberta e impôs, portanto, uma comissão apontada exclusivamente pelos líderes para ser referendada, porque isso não pode ser chamado de votação, uma vez que os deputados não podem livremente se apresentar à eleição. E quem é que monta essa comissão? Os líderes partidários, os líderes dos blocos partidários. Isso ainda vai dar muito pano para a manga. Oportunamente nós comentaremos essa decisão do Supremo, que é importante em termos políticos para o país. Mas manteremos a luta no projeto de lei 3.722. Outra frente de batalha é a mensagem ao Congresso Nacional da Presidência da República, número 357 de 2014, que trata da aprovação do comércio, do Tratado das Nações Unidas do Comércio de Armas Convencionais. Nós fizemos um comentário de passagem aqui, e sobre essa matéria nós temos que lembrar e dizer que não podemos, não devemos, nunca fizemos isso e não faremos, opor-nos ao controle do tráfico internacional ilegal de armas de fogo, porque esse sim inferniza a todos, causa destruição e morte. Esse sim coloca armas nas mãos do crime organizado dos morros do Rio de Janeiro e em outras partes do país. Esse sim coloca as armas nas mãos do crime organizado transnacional e do terrorismo que explode e mata pessoas em todas as partes do mundo. Nós nunca nos opusemos, sempre defendemos um acordo entre os Estados, entre as nações nesse sentido, e manteremos essa posição. Por outro lado, tudo que vem da ONU tende a criar problemas para o direito. O tratado não assusta, como disse aqui, porque ele coloca certos princípios que têm que ser respeitados por todos os Estados-membros.
Um deles que eu destaco é o direito inerente dos Estados à legítima defesa individual ou coletiva. Ora, se os Estados têm o direito à legítima defesa, também os cidadãos desses Estados têm o direito à legítima defesa. Isso nos dá uma base de luta importante. Coloca o respeito à decisão dos Estados para o comércio legal, o comércio lícito de armas convencionais, embora recomende a regulação desse comércio internacional. Em suma, o objetivo do tratado é prevenir os desvios de armamento convencional para as mãos do crime organizado, para as mãos dos grupos terroristas, daqueles que praticam atentados contra a dignidade das pessoas, genocídio, etc., em todas as partes do mundo. E nesse ponto, ele é bom. O problema principal que ele tem de muito ruim é quando fala de importação e exportação e impõe aos Estados algumas obrigações baseadas em um tipo de linguagem que pode ser interpretado como se queira. Vou dar apenas um exemplo. No artigo 7º, que fala de exportação, parágrafo 4º, o Estado parte exportador, ao fazer a avaliação de se deve exportar arma de fogo para outro Estado, deve ter em conta o risco de as armas convencionais serem utilizadas para cometer ou facilitar atos graves de violência de gênero, vejam só a linguagem, violência de gênero, ou atos graves de violência contra mulheres e crianças. Essa é uma linguagem muito abrangente que pode levar o Estado, ao receber um pedido de exportação de armas de fogo, a negá-lo sob a alegação de que naquele Estado não há controle da violência criminal, da violência urbana, e que são praticados metodicamente atos de violência contra a juventude daquele país, mostrando dados estatísticos de que há grande mortandade no meio da juventude, como é o caso do Brasil. E de fato há, porque a juventude é cooptada, a juventude pobre das periferias é cooptada pelo crime organizado e utilizada como carne de canhão pelo crime organizado. Então isso pode ser um pé para que os Estados signatários proíbam a exportação de armas para o Brasil. Isso prejudicaria os interesses do país de diversos modos e prejudicaria o interesse dos usuários de armas de fogo no país em termos de sua legítima defesa individual, porque nós sempre defendemos aqui o acesso também às armas importadas pelo critério da escolha do consumidor, sem prejuízo do desenvolvimento da indústria de armas nacional. Então esse ponto, associado ao ponto de importação, de que cada parte deverá apresentar relatórios anuais sobre as condições do país nesse sentido, pode representar sérios problemas, em última análise, para as pessoas de bem, para as pessoas que querem armas e que têm as condições legais, jurídicas e de preparo perante a lei de ter armas para a sua defesa, para a defesa do seu lar. Por outro lado, sendo um tratado internacional, por critérios de direito internacional e por um critério do próprio tratado, o Estado parte pode perfeitamente fazer reservas ou ressalvas. Isso está previsto no artigo 25 do próprio tratado e está previsto no direito internacional público de toda maneira. Assim sendo, fazendo reservas necessárias, muito especialmente no artigo 7º, no parágrafo que mencionei, que é o 4º, e também no inciso 2º do parágrafo 1º, o país terá, penso, salvaguardas suficientes para não assinar um tratado que, em última análise, vai prejudicar o direito de legítima defesa das pessoas de bem. Então estaremos atentos e vamos pressionar os parlamentares, vamos pressionar aqueles que enxergam aquilo que nós enxergamos nesse tratado, para que, se aprovarem o tratado, o aprovem com as devidas reservas nos termos do direito internacional público. Outra frente de batalha, essa surgida recentemente, medida provisória 693 de 2015. E não se pode nem atacar o governo por ela, porque essa medida provisória tinha apenas o objetivo, ela é inconstitucional, como praticamente todas as outras, porque embora a matéria seja relevante, ela poderia perfeitamente ser apresentada por um projeto de lei da Presidência da República com pedido de urgência.
não é o caso, mas ela está em tramitação, para variar, não foi questionada pelo Congresso, e ela tratava de isenções fiscais relacionadas com a Lei 12.780 de 2013, que trata exclusivamente dos Jogos Olímpicos de 2016. Algumas isenções fiscais. E, claro, impropriamente, produzia uma modificação na atual Lei 10.826 do Estatuto do Desarmamento, unicamente no que se refere ao porte de arma dos auditores da Receita Federal do Brasil, e não para ajudar, para prejudicar. Essa é uma matéria imprópria que já havia. Mas só, pois o deputado Manuel Júnior, relator dessa medida provisória, da Comissão Especial, produziu, no artigo 24b do projeto de lei de conversão, a proibição, com a alteração da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, matéria completamente estranha à medida provisória, e sendo matéria estranha deveria ser rejeitada liminarmente pelo Congresso Nacional, produziu a proibição completa, total e absoluta das importações de armas de fogo no país. Total e absoluta. Permitindo-a apenas sob a autorização do Exército para os órgãos de segurança pública, ainda assim se não houver o chamado similar nacional. Ou seja, uma medida de cunho protecionista que prejudica os usuários, o consumidor final, e prejudica a própria competitividade da indústria nacional, que não se sente estimulada pela concorrência a melhorar os seus produtos. Não estou dizendo que sejam ruins, mas podem sempre ser melhorados, e a concorrência é que força essa melhora. A concorrência interessa ao consumidor. Lembre-se do que comentamos agora há pouco a respeito da importação de armas de fogo. Produz essa pérola esse deputado Manuel Júnior. E aí vamos examinar se foi de iniciativa dele ou de onde saiu esse dispositivo, e quase caímos da cadeira. Quase caímos da cadeira. Sabem de que foi a emenda que produziu a possibilidade desse texto mais do que draconiano? De Onyx Lorenzoni, deputado federal do Partido Democratas do Rio Grande do Sul. Um homem que sempre apontamos como um dos aliados da causa do direito, que sempre apontamos como um dos aliados das pessoas de bem no seu direito à legítima defesa, do tiro desportivo, das atividades tradicionais, da posse mansa e pacífica de armas de fogo no país. Onyx Lorenzoni apresentou uma emenda que não tem exatamente esse teor, na verdade é uma linguagem, ele utilizou uma linguagem mais circunvolutiva, mas que produz o mesmo efeito, mas que acaba abrindo o caminho com uma matéria completamente estranha, um jabuti, como se dizia nos meus tempos de Câmara dos Deputados, em prejuízo das pessoas comuns. O deputado Onyx Lorenzoni apresentou uma emenda de proibição de importações. Para quê? Para assegurar o oligopólio da indústria nacional? Em prejuízo dos consumidores, dos usuários finais de armas de fogo, das pessoas que querem ter uma opção, que querem ter um direito de escolha relacionado com a qualidade, e não estou falando aqui que as armas nacionais sejam de baixa qualidade. Eu estou dizendo que há armas de excelente qualidade no mundo todo e que é direito do consumidor escolhê-las e adquiri-las para a legítima defesa, para a atividade de tiro desportivo, para o colecionismo, para atividades de caça sustentável. É uma emenda completamente imprópria. É uma emenda do deputado Onyx Lorenzoni contra o mandato que lhe foi confiado pelo voto popular. O site Defesa.net utilizou uma expressão fortíssima contra o deputado Onyx Lorenzoni, que nós não vamos aqui repetir, mas vamos dizer o seguinte: esperamos que ele tome uma medida para remediar o erro cometido, para corrigir esse erro político cometido contra os seus eleitores. E se ele não o fizer, nós vamos nos lembrar dele na próxima eleição. E não é do jeito que ele espera, não. Então esse é mais um campo de batalha nessa medida provisória. E mais um campo de batalha
foi a aprovação da constituição de uma comissão parlamentar mista de inquérito, com origem no Senado, de iniciativa do comunista Randolfo Rodrigues, da Rede, lá do estado do Amapá, no sentido de examinar, investigar as mortes produzidas por armas de fogo do país. Vejam só o linguajar que nós conhecemos muito bem. As mortes produzidas por armas de fogo, como se as armas de fogo tivessem vontade própria, não fossem meros instrumentos inertes da vontade humana. É claro que o objetivo dessa CPMI é demonizar as armas de fogo e tentar impedir qualquer avanço que derive da aprovação do texto que nós pretendemos seja aprovado do projeto de lei 3.722 de 2012. Evidente que o objetivo é esse, um objetivo torpe, espúrio, um objetivo antipopular, um objetivo contra o interesse daqueles que são massacrados pelo crime todos os dias no país. O objetivo de retirar das pessoas de bem do Brasil o seu legítimo direito de defesa por meio de armas de fogo, o direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo para as finalidades lícitas, históricas, tradicionais e de defesa, que produz o tutano de um país e evita a emasculação nacional. Essa gente trabalha contra isso. Esse Randolfo Rodrigues e todo o grupelho que significa o pensamento político dele, atuam contra o direito, atuam contra o seu direito. Nós temos que nos opor a ele. Evidentemente que a CPMI vai funcionar, deve funcionar. Então o que nós teremos que fazer? Teremos que pressionar os parlamentares que se dizem nossos aliados a ingressar nessa CPMI, a disputar cargos nesta CPMI, para fazer com que ela funcione exatamente ao contrário do que pretendem os seus instituidores. Funcione para defender o direito, para mostrar ao país mais uma vez a verdade de que a proibição só piorou as condições de segurança, de que a proibição só piorou os índices de homicídios dolosos no país, com exceção de São Paulo, de que a proibição só torna o cidadão comum um pato sentado à mercê dos criminosos. Para terminar, respondendo a uma consulta que nós reputamos de tom um pouco impróprio, lamentamos dizer, do nosso participante, João Marco Antônio Casadei, eu informo que a questão do número de armas permitidas para indivíduos, para pessoas físicas, no substitutivo do deputado Laudívio, infelizmente foi limitado sim. Foi limitado em 6 armas, sendo 2 curtas de porte, 2 longas de alma raiada e 2 longas de alma lisa. E nós temos que nos opor a isso. Continuaremos lutando contra esse dispositivo e contra todos os dispositivos ruins que foram colocados no substitutivo Laudívio. Mas nos diz o senhor Casadei que nós não fazemos nada, que nós nos acomodamos e deixamos que esses políticos tirem o direito de nos defender, que engolimos quietos, que morreremos como patos e que aceitar isso é burrice. Nós não aceitamos nada disso, nosso amigo Casadei. Nós existimos e atuamos exatamente para pressionar o poder político no sentido de que o direito das pessoas de bem à legítima defesa seja reconhecido em nosso país. Nós temos tido muito sucesso nesse campo. Foi devido à nossa atuação, juntamente com o Movimento Viva Brasil, juntamente com a APAD, juntamente com outras importantes organizações da época, em 2005, que evitamos que passasse no referendo a proibição total do comércio de armas de fogo e munição no país. Uma vitória grandiosa, uma vitória que o mundo inteiro não esperava. Esperava sim a nossa derrota. E continuamos lutando pelas formas institucionais, pressionando o poder político como temos de pressioná-lo. Nós não vamos às ruas de armas na mão para tentar forçar quem quer que seja a fazer qualquer coisa. Mas nós temos que nos organizar e estamos nos organizando cada vez mais para fazer
com que os deputados que dizem que defendem a nossa causa, efetivamente a defendam. Verifiquem o que acabamos de comentar a respeito do deputado federal Onyx Lorenzoni. Nós vamos pressioná-lo, sim. E nós vamos pressionar os demais parlamentares a melhorarem muito o substitutivo laudível, a impedir a aprovação do dispositivo que mencionamos aqui da MP 693, a estabelecer as reservas necessárias no Tratado Internacional de Comércio de Armas de Fogo Convencionais e a atuar adequadamente na CPMI do tal Randolph Rodrigues, para que a verdade saia dessa CPMI e não as mentiras do movimento desarmamentista mundial abraçado pelo poder político que nós conhecemos muito bem aqui. Então esteja conosco, participe conosco, atue lá na sua área, junte o seu grupo, organize o seu grupo na sua área de atuação, de trabalho, onde mora, onde as pessoas o conhecem, combata as matérias de imprensa locais que tratam de modo torpe e distorcido essa matéria, exija espaço com o seu grupo de atuação e nos dê sustentação. Assim como pedimos sustentação a todos os nossos participantes. Alguns dos nossos participantes, embora assistam com regularidade ao nosso programa, não estão inscritos no site do Movimento pela Legítima Defesa. Por essa razão, nem recebem o nosso cartão de participante, o nosso membership card. É muito simples fazer isso. Por favor, vão ao link aqui mostrado e façam sua inscrição no site para já receber o membership card e para ter condições de agir mais decididamente, atuar mais decididamente, até com algum suporte financeiro em torno dessa causa, em prol dessa causa comum. Para o ano de 2016, as 4 frentes de batalha que lhes mostrei são apenas um esboço do que nos espera. São apenas um traçado da continuidade dessa guerra que nós temos de manter em prol do direito. E precisamos da união de todos, precisamos da ajuda de todos. Feliz Natal e que tenhamos forças, que Deus nos dê forças para em 2016 continuar o bom combate pelo direito. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.